Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material de sequência e progressões com a questão de número 24. Mas vamos dar uma lida aqui não. A questão 24 diz o seguinte: sabendo que a sequência 1 menos 3x, x menos 2, 2x mais 1 é uma progressão aritmética, determinar o valor de x. Então ele dá três termos de uma sequência e diz que essa sequência é uma progressão aritmética. Como é que a gente resolve? Vamos aqui para a lousa. Ora, se isso aqui é uma progressão aritmética, então está fácil. Por quê? Qual é o conceito de progressão aritmética? Então foi uma questão fácil de concurso aí, não? Qual é o conceito de progressão aritmética? Uma sequência ela é chamada de progressão aritmética quando, a partir do segundo termo, cada elemento é o anterior mais uma constante. Então, para ser uma PA, cada elemento a partir do segundo é o anterior adicionado a uma constante. Se você subtrair o segundo termo do primeiro, você vai encontrar quem? Você vai encontrar a razão. Então, A2 menos A1, isso aqui é igual à razão. E se você pegar o terceiro termo menos o segundo, essa diferença também vai dar a razão. E é isso que eu vou fazer. Por quê, Rivelino? Porque se essa diferença dá a razão e essa diferença dá a razão, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas diferenças. Eu vou dizer que A3 menos A2 é igual a A2 menos A1. Mas por que, Rivelino, que A3 menos A2 é igual a A2 menos A1? Porque todas as duas diferenças geram a razão. Então, eu vou só igualar. Então, vamos lá. A3 menos A2. Quem é A3? A3 é 2x mais 1. Está lá, né, na sequência. Menos A2. Quem é A2? X menos 2. Rivelino, por que entre parênteses? Porque vem um sinal de menos antes. Quando vem um sinal de menos antes de dois termos, você tem que colocar um parênteses. Por quê? Porque esse menos vai trocar o sinal dos dois. Igual a A2. Quem é A2? X menos 2. Menos A1. Quem é A1? A1 é 1 menos 3x. Também entre parênteses, tá certo? Sinal de menos antes, 1 menos 3x. Então vai ficar 2x mais 1 menos x mais 2 igual a x menos 2 menos 1 mais 3x. Troquei o sinal, né? Ó, o que era mais ficou menos, o que era menos ficou mais. O que era mais ficou menos, o que era menos ficou mais. E agora, Rivelino? Agora tudo que for x eu vou trazer para um lado só. Então vai ficar 2x menos x. Aqui tem mais x, vem para cá, menos x. Aqui tem mais 3x, vem para cá, menos 3x. Igual. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. 1 mais 2 é 3, passa para o outro lado, menos 3. E agora, Rivelino? Agora vamos lá, 2x menos x com menos x dá menos 2x. Então, posso cortar esse mais 2x com esse menos x e esse menos x. Aí o resultado vai ficar o quê, Rivelino? Vai ficar menos 3x igual menos 3 com menos 3, menos 6. Multiplicando por menos 1, você vai ter que 3x é igual a 6, implica que x é igual a 2. 6 dividido por 3, 2. Então, o valor de x é 2. Tem esse item? Tem, né? Ó. É o item C. Rivelino, se eu quiser saber se está certo ou não, o que é que eu faço? Olha, você pode pegar esse 2 e substituir aqui, né? Você vai ver que vai gerar uma progressão aritmética. Joia? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, também diz respeito à progressão aritmética. Só que essa questão, ela além de progressão aritmética, envolve um pouquinho de logaritmos. Então, vamos dar uma lida.
A sequência log de 20 na base 10, log de 200 na base 10, log de 2000 na base 10 é uma progressão geométrica de razão log de 10 na base 10, uma progressão aritmética de razão 1, uma progressão geométrica de razão 10, uma progressão aritmética de razão log de 2 na base 10, ou uma progressão aritmética de razão 1 mais log de 2 na base 10. Rivelino, me explique logo uma coisa. Onde é que tu está vendo este 10 aí, homem? Vamos lá. A sequência log de 20 na base 10, log de 200 na base 10, log de 2000 na base 10. Quando ele apresenta um logaritmo e não diz a base, subtende-se que ali tem um 10, tá certo? Então, por isso que eu estou lendo log de 20 na base 10, log de 200 na base 10 e assim sucessivamente. Então, ele pergunta se essa sequência é uma progressão geométrica ou aritmética e pergunta qual é a razão. Então, eu vou colocar uma folha em branco depois dessa e a gente vai começar a resolver, tá certo? Então, vamos lá resolver. Então, você tem logaritmo de 20, logaritmo de 200 e logaritmo de 2000. Tudo na base 10. Ele não quer que eu preciso saber sobre logaritmo. Bem, vocês não precisam saber muita coisa de logaritmo, mas pelo menos um detalhezinho. Ó. Quando você tem logaritmo de um quociente, logaritmo de A sobre B, por exemplo, na base C, então, quando você tem um logaritmo de um quociente, isso aqui você pode transformar, ó, numa subtração de logaritmos. Fica log de A na base C, menos logaritmo de B na base C, tá certo? Então, você tem ó, logaritmo de A dividido por B na base C. O log de um quociente numa determinada base, isso aqui é igual log do numerador nessa mesma base, menos o log do denominador nessa base. Sim, Rivelino, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ele deu essa sequência. Ele quer saber se isso aí é uma progressão aritmética, geométrica e qual é a razão. Então, eu vou testar. Primeiro, eu vou testar como sendo uma progressão aritmética. Como é que eu sei se essa sequência é uma progressão aritmética? Calculando a razão. Ou seja, eu vou pegar o da frente menos o de trás. A2 menos A1. E vou anotar o valor que vai dar. Depois eu vou pegar A3 menos A2. Se der o mesmo valor, eu digo que isso aí é uma progressão aritmética. Se não der o mesmo valor, aí eu vou testar uma progressão geométrica. Tá certo? Então, guardem essa expressãozinha aqui de logaritmo, né, que a gente vai precisar nessa questão. Vou apagar para ganhar espaço, você já deve ter aí anotado, tá? Então, bora lá. Razão. Log de 200 é você pegar o da frente menos o de trás, menos log de 20. Mas, Rivelino, o que é que eu faço a partir de agora? Ora, a gente acabou de ver que o logaritmo do quociente se transforma numa subtração de logaritmos. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela propriedadezinha ao contrário. Eu tenho uma diferença de logaritmos e vou transformar no logaritmo de um quociente. Então, log de 200 menos log de 20, isso aí é igual ao log de 200 dividido por 20. Logo, a minha razão é igual ao log de 200 dividido por 20. Se você dividir 200 por 20, dá 10. Logo, a minha razão é igual logaritmo de 10 na base 10. Log de A na base A é igual a 1. Logo, a minha razão vale 1. Isto supondo que isso aqui é uma progressão aritmética. Então, supondo que isso aí é uma progressão aritmética e o termo da frente menos o de trás dá a razão, eu teria a razão 1. Só que eu fiz a diferença somente
entre o A2 e o A1. Agora eu vou fazer a diferença entre o A3 e o A2. Se a resposta der 1, se a razão também der 1, então eu garanto que isso aí é uma progressão aritmética. Tá certo? Então vamos lá. A outra maneira de calcular a razão seria como? Logaritmo de 2.000 na base 10, né, ó, menos logaritmo de 200 na base 10. Então, como é que eu acho a razão numa progressão aritmética? Eu pego dois termos vizinhos, o da frente menos o de trás. Então, fiz isso com esses dois primeiros e descobri que a razão era 1. Estou fazendo com esses dois últimos. E vou observar se a razão dá 1. Se a razão der 1, então eu garanto que aquilo ali é uma progressão aritmética. Então, a razão é igual. Você tem aqui uma diferença de logaritmos. Toda a diferença de logaritmos foi resultado do logaritmo de um quociente. Então, se você tem log de 2.000 menos log de 200, isso aí, antes de aparecer essa diferença, ela era da seguinte maneira. Log de 2.000 dividido por 200, na base 10. Então, o logaritmo de um quociente se transforma numa diferença de logaritmos. Então, log de 1.000 dividido por 200 na base 10 é a mesma coisa que log de 2.000 na base 10 menos o log de 200 na base 10. Então, eu usei a propriedade de maneira inversa, né? Ó. Aliás, de maneira inversa não, é o contrário, né? Ó. Então, peguei uma subtração de logaritmos e transformei no logaritmo de um quociente. E agora, Rivelino? Agora a gente vai fazer da seguinte maneira. R é igual log de 2.000 dividido por 200 na base 10. 2.000 dividido por 200 dá 10. Então vai ficar o quê? Logaritmo de 10 na base 10. Então, quando o logaritmo não indica a base, subtende-se que a base é 10. E log de 10 na base 10, a gente já sabe, né, ó, que é igual a 1. Ou seja, razão 1. A2 menos A1 deu 1. A3 menos A2 deu 1. Logo, nós nos deparamos com uma sequência em que essa sequência é uma progressão aritmética de razão 1, tá certo? Vamos lá ver se tem essa opção. Então, a gente tem aqui uma progressão aritmética de razão 1. Rivelino, o que foi que a gente usou? Nós usamos basicamente dois conceitos de logaritmos. Log de B dividido por C na base A. Isso aqui é log de B na base A menos log de C na base A. Então, foi a primeira informação sobre logaritmo que nós usamos. E a segunda foi que logaritmo de A na base A é igual a 1. Então, a gente utilizou muito pouco de logaritmo para resolver essa questão. Então, por isso que é uma questão fácil, né? Ó, envolve progressões, sequências, mas também envolve uma coisinha básica de logaritmos, tá? Então, moçada, com isso a gente termina mais uma questão aí de sequências e progressões. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Forte abraço, valeu!